Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus queridos e amados irmãos, no domingo, esse domingo agora que nós estamos vivendo, que é o 26º domingo do tempo comum, vem mostrar para nós a diferença entre aquele que teme ao Senhor, aquele que é justo e fiel ao Senhor, diferente daquele que é injusto, daquele que se acha autossuficiente e que não teme, não respeita o Senhor. E o Evangelho é o Evangelho daquela parábola de Lázaro e do rico, e que traz para nós grandes ensinamentos. Muitas pessoas no meio protestante, principalmente os mortalistas, vão dizer que a parábola não tem como trazer doutrina, tirar doutrina de parábola, porque é uma parábola, enfim, né? Mas todas as palavras de Jesus, por menor que sejam ditas, por figura de linguagem que Jesus tenha usado, por parábola, por qualquer coisa que tenha sido, as palavras de Jesus, os gestos de Jesus, as ações de Jesus são sempre ensinamentos para nós e ensinamentos para a vida eterna. Então, eu gostaria de começar a reflexão do Evangelho, a reflexão deste domingo, dos textos que a Igreja nos propõe nesse domingo, a partir da primeira leitura, que é tirada do livro de Amós. Tirada do livro de Amós, no capítulo 6, verso 1a, e depois os versículos do 4 ao 7. É dito o seguinte: assim diz o Senhor Todo-Poderoso: ai dos que vivem despreocupadamente em Sião, os que se sentam seguros nas alturas de Samaria, os que dormem em camas de marfim, deitam-se em almofadas, comendo cordeiros do rebanho e novilhos do seu gado. Os que cantam ao som das harpas, ou como Davi, dedilham instrumentos musicais. Os que bebem vinho em taças e se perfumam com os mais finos ungüentos e não se preocupam com a ruína de José. Por isso, eles irão agora para o desterro, na primeira fila, e o bando dos gozadores será desfeito. Aqui, essa primeira leitura, eu não vou entrar no contexto histórico, vou trazer apenas um ensinamento teológico para nós. O que é que acontece? Deus está aqui condenando aqueles que se acham autossuficientes, aqueles que são ricos e são orgulhosos, que são autossuficientes, que acham que podem viver de acordo com o seu bel prazer e no fim nada lhe acontecerá. Só que Jesus conta uma outra parábola extraordinária, que não é a parábola do Lázaro e do rico, mas é a parábola de um homem, a parábola a respeito de um homem que fez uma grande colheita, a ponto de dizer para si mesmo: terei que derrubar meus celeiros e construir um celeiro maior. Depositarei toda a minha colheita naquele celeiro, depois me deitarei, despreocupadamente, como diz a primeira leitura, me deitarei e direi para mim mesmo, para minha alma, direi para minha alma: come, bebe e descansa, porque tu tens o suficiente para muitos anos. E aí Jesus diz: homem tolo, hoje mesmo a tua alma será tirada de ti. Hoje mesmo a tua alma será tirada de ti. Ou seja, quando um homem se acha autossuficiente, quando uma pessoa, por ter riquezas, posses, principalmente, o pobre também pode viver se achando autossuficiente, mas quando um rico, ainda mais fácil, se acha autossuficiente, pensa que o dinheiro que ele possui é o seu Deus, o Deus que lhe dará paz, tranquilidade. Jesus diz que ele será surpreendido por uma coisa chamada morte. E quando ele for surpreendido por uma coisa chamada morte, aí sim vem o ensinamento de Jesus que está contido na parábola de Lázaro e do rico. A morte é repentina. A morte, para nós seres humanos, será sempre uma grande surpresa. Nós não sabemos nem o dia e nem a hora da nossa morte, que é também para nós uma volta de Jesus.
como também nós não sabemos, nós não conseguiremos compreender nunca e estarmos, vamos dizer assim, tão vigilantes a ponto de não sermos surpreendidos pela morte. Podemos vigiar sobre o que nós estamos fazendo, e é o que a parábola de Lázaro e do rico vem nos ensinar, é o que a liturgia deste domingo vem nos ensinar. Mas estarmos vigilantes e preparados para podermos driblar a morte, isto é impossível. E aí, quando nós somos pegos de surpresa pelo inimigo que foi vencido por Cristo na cruz, chamado morte, nós não teremos muito o que fazer depois dela. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 390 e alguma coisa, eu peguei aqui o Catecismo para ficar um pouco melhor. Você pode ler do parágrafo 391 até o 393, mas eu vou ler apenas o 392 e 393, que diz o seguinte: a Escritura fala de um pecado desses anjos. Esta queda consiste na opção livre desses espíritos criados, que rejeitaram radical e irrevogavelmente a Deus e ao seu rei. Temos um reflexo desta rebelião nas palavras do tentador dita aos nossos primeiros pais: e vós sereis como deuses. Gênesis 3:5. O diabo é pecador desde o princípio. 1 João 3:8. Pai da mentira. João 8:44. É o caráter irrevogável de sua opção e não uma deficiência da infinita misericórdia divina que faz com que o pecado dos anjos não possa ser perdoado. Não existe arrependimento para ele depois da morte, como não existe arrependimento aos homens após a morte. Ou seja, quando a morte chega, pós-morte, não tem mais como fazer nada, absolutamente nada. Não existe arrependimento para o homem após a morte. E é por isso que a parábola de hoje, que Jesus nos relata sobre Lázaro e o rico, vem trazer para nós, meus irmãos, de fato, um ensinamento extraordinário, que é fazer o que a segunda leitura de hoje nos vai orientar. Veja, naquele tempo Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Então veja, esse rico é aquilo que foi descrito pelo profeta Amós na primeira leitura de hoje. E o pobre é Lázaro. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Veja, o grande problema do protestante mortalista é que ele não entende do que a parábola de Lázaro está falando. Ela não está falando nem de céu e nem de inferno, que nós conhecemos como o destino último do homem. Para os justos, o céu eterno e o inferno eterno. Ele não está falando disso. Ele está falando de algo comum, né, para todos que morreram na antiga aliança, antes que o céu fosse aberto pelo Cristo. E daí existe uma sorte que é distinta, uma de sofrimento para o ímpio, para o rico, o ímpio que viveu injustamente, e uma sorte de paz, de sossego, de alegria para Lázaro, para o pobre, para todo aquele que é humilde e que viveu santamente diante de Deus, guardando a fé, né? E aí sim, o versículo 23 de Lucas 9:23 vem revelar para nós onde ambos estão. Na região dos mortos. Eles estão na região dos mortos, um lugar comum para todos que morreram, justos e injustos, antes da vinda de Jesus. Só que ali existia já um sofrimento, que fala-se aqui, claro que em linguagem simbólica, mas já existia um sofrimento para o ímpio e uma paz, um gozo, né, para o justo. Porém, esse sofrimento nem de perto passa ao que será o sofrimento eterno no inferno. E este gozo não passa nem de perto para o que será o sofrimento, ou melhor, a paz e o gozo eterno nos céus. Como diz São Paulo, que nenhum olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais desceu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para nós. E aí, também Jesus vai dizer para o sofrimento eterno, que lá o verme não morre, o fogo não se apaga e o sofrimento perdura durante
toda a eternidade. Daniel diz que existe um opróbrio eterno. Um opróbrio eterno, ou seja, um sofrimento eterno. Versículo 23. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Por isso era possível ainda ver, né, mesmo sendo representado aqui na parábola como sendo distante uma coisa da outra, a ponto de ninguém poder passar de um lugar para o outro, a ponto dos justos não poder se misturar com os ímpios. E aí continua a parábola. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Então aqui já se tem uma figura, né, de um sofrimento por meio do fogo, né? Porque retrata o fogo é um sofrimento terrível. E é retratado o sofrimento já aqui, né? Quando eu digo aqui, eu falo na mansão dos mortos, da parábola. É um sofrimento terrível. Imagine o que seria depois lá no fogo eterno, que Jesus diz que o fogo não se apaga. São João Batista também falou disso. O machado já está posto à raiz da árvore, e toda árvore que não der bom fruto será lançada no fogo, que não se apaga. Né? Vamos lá. Ele continua, versículo 26. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebestes teus bens durante a vida. O que relata a primeira leitura de hoje de Amós, de homens que viveram despreocupadamente, comendo, bebendo, se banqueteando, né? E Lázaro, por sua vez, os males. Lázaro viveu a miséria, o fruto daquilo que é a corrupção do homem no mundo, o fruto da pobreza que recai sobre muitas pessoas que são injustiçadas, muitas pessoas que, por conta da corrupção dos governantes, daqueles que governam, o mundo todo é o que é por causa da corrupção de quem governa. E Jesus disse uma vez, dizendo aos seus discípulos, vocês não devem ficar aí querendo o primeiro lugar, discutindo de quem será os primeiros lugares. Quem fazem isso, Jesus diz, são os poderosos deste mundo, que governam, corrompem e subjugam as nações. Entre vós não deve ser assim. E aí Jesus continua a parábola. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós, né? Esse grande abismo é exatamente a piedade de Lázaro e a injustiça do rico. Esse abismo, né? Essa falta de viver em Deus que os aparta. Ou seja, e esse abismo só pode ser suprido pela vida em Cristo Jesus. E o rico não fez, o rico não quis, o rico não viveu. O rico viveu despreocupadamente, deitado em camas de marfim, comendo e bebendo vinho em taças. Continua, né? Jesus no versículo 26. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém deseje, não poderá passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. Isso aqui já é, meus irmãos, de maneira muito clara, dita pela parábola, a distância que haverá entre o inferno e o céu, o justo que foi salvo e o ímpio que viveu despreocupadamente nos prazeres deste mundo. Não terá como mais um ir ao outro, mesmo que aqueles que estejam no céu tenham algum desejo, mesmo que tivessem algum desejo, né? Claro que no céu estarão todos esclarecidos do porquê cada um recebeu a recompensa que recebeu, mas mesmo que tivessem vontade, sentissem misericórdia por aqueles que estão no inferno, eles não poderiam fazer mais nada, porque cada um deve fazer a sua escolha neste mundo. Eu acabei de ler, o Catecismo da Igreja Católica diz que não houve e não há mais arrependimento para Satanás depois que foi precipitado do céu, como também não haverá arrependimento para o homem depois que morrer. E aí, continua, né? O rico insistiu, pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Veja, ele pede que mande que um morto ressuscite, seja ressuscitado, para ir até os irmãos dele.
Veja que coisa. Mas, veja o que Jesus vai dizer. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que o escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés, nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Aqui não está falando de uma alma, de um morto vir, né? Pode acontecer, se Deus assim o quiser, pode acontecer. Assim aconteceu com Samuel. Samuel voltou dos mortos e profetizou para Saul depois de morto. Isso pode acontecer, porque a alma realmente permanece viva após a morte. Essa doutrina diabólica de que a alma morre depois da morte, junto com o corpo, ou melhor, que nem alma existe, que a alma é o próprio corpo com todas as suas faculdades, isso é uma mentira. E aí, meus irmãos, a resposta que nós temos para não acontecer conosco o que aconteceu com o rico do Evangelho, e se nós desejamos o gozo eterno como Lázaro sofreu, ou melhor, ganhou pós-morte, o Lázaro da parábola, e consequentemente, provavelmente, também o Lázaro, amigo de Jesus, que fez exatamente o que Paulo aconselha a Timóteo a fazer na segunda leitura de hoje. Veja, São Paulo diz assim: tu que és um homem de Deus, foge das coisas perversas, procura a injustiça, a piedade. Procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna, para a qual fostes chamado e pela qual fizestes tua nobre profissão de fé, diante de muitas testemunhas, diante de Deus que dá a vida a todas as coisas, e de Cristo Jesus que deu o bom testemunho da verdade perante Pôncio Pilatos. Eu te ordeno, guarda o teu mandamento íntegro e sem mancha, até a manifestação gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta manifestação será feita no tempo oportuno pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui a imortalidade e que habita numa luz inacessível. Que nenhum homem viu nem pode ver, a ele honra e poder eterno. Amém. Ou seja, Paulo está dizendo para Timóteo: guarda a fé, guarda, se aparta daquilo que é mal, procura viver sempre a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Combate com todas as forças o bom combate da fé. Conquista a vida eterna, porque nós temos que lutar. O reino dos céus é dos violentos, disse Jesus. Conquista a vida eterna, para a qual foste chamado e pela qual fizestes tua nobre profissão de fé diante de muitas testemunhas e diante também de Deus, que dará vida a todas as coisas, e também diante de Cristo, que deu o bom testemunho da verdade perante Pôncio Pilatos. E Paulo diz: eu te ordeno, guarda o teu mandamento íntegro e sem mancha, até a manifestação gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo, até ele voltar, ou até o dia da nossa morte. Esta manifestação, ou seja, a volta de Cristo, será feita no tempo oportuno pelo bendito e único soberano. O dia que foi oportuno, ou seja, o dia que foi determinado, marcado por Deus, e não o dia que um pastor, como aconteceu agora, dizendo que em setembro agora de 2027, dia 23 ou 24, Jesus estava voltando e era certeza que aquele pastor dizia. Não. Veja, ele vai dizer: esta manifestação será feita no tempo oportuno pelo bendito e único soberano, Jesus Cristo, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui a imortalidade e que habita numa luz inacessível, que nenhum homem viu, nem pode ver. A ele a honra e poder eterno. Amém. Ou seja, meus irmãos, a liturgia deste domingo vem mostrar para nós que nós devemos viver dependentes de Deus, independente que sejamos ricos ou pobres, que nós devemos viver a humildade e viver da providência divina, independentemente que sejamos ricos ou pobres, e que nós devemos viver confiantes, fiéis, íntegros
a fé que nós professamos e buscando sempre a justiça, a bondade, a piedade, a mansidão, como São Paulo nos orienta na segunda leitura de hoje. E que viva Cristo Rei. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.